Oi, gente! Preparado para um vídeo super completo e um guia, assim, com todas as informações necessárias que você precisa para encontrar uma república. Então, assim, nesse vídeo vai conter algumas informações gerais, vantagens, desvantagens, impressões minhas pessoais, se eu recomendo ou não, e como conseguir uma república, ainda mais se você for da FT, da FCA, do Cotil. Então, assim, fica até para esse vídeo que tem muita coisa bacana. Espero que vocês saiam nesse vídeo sabendo, assim, uma noção básica, pelo menos, de tudo que gira em torno do universo das repúblicas. Então, bora pro vídeo. Bom, primeira coisa que eu queria falar pra vocês é: república estudantil, por definição, seria o quê? Uma casa grande com vários alunos, estudantes dividindo essa casa e somente eles moram lá. Então, sem nenhum dono da casa junto, nenhum estranho. Então, somente as pessoas de fato que estão lá, né, na configuração da casa e as pessoas vão estar morando lá. Só que assim, nesse vídeo eu vou incluir também algumas questões do tipo morada, pousada, pensão, não sei como vocês gostam de nominar, porque assim, ao longo do vídeo vocês vão perceber que onde eu morava e algumas outras indicações que eu vou falar não é exatamente da República, com aquela casa grandona, assim, né, de amigos dividindo a casa. Tem outros pequenos, assim, poréns também, sabe? Outros tipos de casa. Mas entra no mesmo conceito, porque assim, quando a gente pensa em República Estudantil, seria basicamente o quê? Um lugar que você vai pra morar perto da onde você estuda, né? Então, assim, mesmo não sendo de fato uma república com a definição que eu apresentei pra vocês, entra também no conceito de ter uma casa que você vai morar e está perto de onde você estuda, tá certo? Então, eu quero começar esse vídeo dando, assim, um pouco do meu, não depoimento, mas assim, do meu caso. Então, eu morei em república, ou no caso morada, né, em 2022, por dois motivos. Então, pra quem não me conhece, eu estudo no Cotil, ou pelo menos estudava, né, nos últimos 3 anos, que é uma escola de ensino técnico, só que assim, ela é em Limeira, e eu não moro em Limeira. Então, eu também fui monitora no ano de 2022, então por conta, assim, da carga horária, né, de ter que estar lá na escola presente por outras horas diferentes da grade horária, eu tinha que ficar na escola. Então, pra mim era mais vantajoso morar em república, porque aí eu conseguia ficar à noite na escola e não tinha questão da minha mãe ter que me buscar, ou na minha avó não tinha também horário pra me buscar à noite. Então, eu acabei morando em república no ano de 2022. E também outra questão, que, gente, se vocês estão pensando assim em van escolar ou república, no meu caso, pelo menos ficou mais barato morar em república, então de repente vocês podem fazer esse orçamento, essa comparação de preço, e vocês vão perceber que, né, pelo menos no meu caso, às vezes sai mais barato você morar de fato lá na cidade que vocês estão estudando, tá certo? E como eu falei no começo do vídeo, não é exatamente república o lugar que eu morava, por quê? Bom, os donos da casa, eles moravam no fundo dela, e eu morava com, assim, era uma casa com uma cozinha compartilhada, um banheiro compartilhado, e eu tinha meu quarto, e as meninas que moravam comigo, então as gêmeas, eu acho que vocês já viram em alguns vídeos, elas moravam comigo também. Então, pelo fato, acho que dos donos morarem com a gente, não entra bem no conceito de república, né? Seria mais uma morada, assim, uma pensão. Mas ainda assim servia para o propósito que também serve, né, às repúblicas. Aí outra coisa, no final do vídeo eu vou inserir pra vocês, então, o meu quarto, porque no caso eu já tô aqui na minha cidade, eu já fiz as malas, já tirei as coisas do quarto, então eu não tô morando lá, mas eu gravei no último dia o meu quarto, então vocês vão ver que ele tá bem vazio, porque eu já tirei as coisas, mas se vocês estão curiosos pra ver como que era o meu quarto, então fica até o final do vídeo que também eu vou inserir um trechinho dele lá, tá certo, galera? Bom, então continuando seguindo aqui o nosso vídeo, eu morei, então, como eu falei pra vocês, em Morada. Morei em Morada. E, bom, eu queria começar esse vídeo também falando que existem vários tipos de casa, de moradia, de república que vocês podem estar encontrando. Então, assim, esses tipos de casa são amigos e amigas que moraram, então eu sei um pouquinho mais da dinâmica de como que funcionava as coisas. Mas eu quero deixar bem claro que tem alguns casos em que os donos moravam na casa também ao fundo, ou enfim, moravam de fato no mesmo terreno, tá? Então pode ter casos que você mora com os donos, ou uma república mais assim, só dos estudantes mesmo. Então pode ter casos em que você mora, por exemplo, sozinho, então você, pessoa sozinha, estudante, mora no fundo de uma casa. Ou você pode morar também em uma casa dividindo com outras pessoas, né? Então, banheiro, cozinha, que foi o meu caso. Então, eu morei com outras pessoas, só que em quartos separados, porém na mesma casa e compartilhando alguns lugares, como cozinha e banheiro.
Ou também há casos em que você mora compartilhando o quarto. Inclusive, o mesmo quarto você divide com outras pessoas. E também tem a república, que eu acho que é o conceito que vocês mais conhecem, estão acostumados a ver, que amigos meus também moravam, que seria o quê? Pensa numa casa enorme, assim, é tipo um mini condomínio, mini apartamento, porque assim, é uma casa enorme, 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 e cada quarto tinha também o seu próprio banheiro. No entanto, dividia-se a cozinha, mas ainda assim, eu acho que é o que mais próximo de república que vocês conhecem por definição, e é bem interessante também. Então, cada um tem o seu quarto e o seu banheiro, porém dividindo, digamos que a mesma casa, assim, de forma geral, grandona, e também a cozinha, tá? Bom, agora eu quero fazer alguns apontamentos pra vocês também. Então, vocês viram que tem diversas modalidades, assim, por assim dizer, de casa, mas cada lugar, casa de fato, cada morada vai ter um valor diferente de aluguel, vocês vão pagar um valor diferente, dependendo também se vocês podem, inclusive, detalhe, gente, que eu não mencionei. Além desses tipos de moradas que eu mencionei no vídeo, tem a opção também de você mais alguns amigos se juntarem e alugarem de fato uma casa e dividirem o valor do aluguel e das despesas, né? Energia, internet. É uma opção bem bacana, assim, se você já conhece um grupo de amigos que também estudam no mesmo lugar que você, então de repente dividir uma casa seria uma opção bem legal pra vocês. Mas como eu disse, então você vai pagar diferentes valores, então acho que é interessante às vezes até você ir visitando, né, conhecendo diferentes modalidades e comparar os preços. E só pra dar um exemplo pra vocês, então, né, se vocês são curiosos em relação a preço, onde eu morava, então dividindo a casa com outras pessoas e tendo o banheiro e a cozinha compartilhada, eu pagava 490 por mês. Só que assim, também tinha outros valores que era referente a custo de... Então, via uma moça fazer faxina na casa de 15 em 15 dias e também para compra de detergente, esponja, essas coisas. Então, 490 mais esses valores acrescidos, assim. Então, eu acho que chegava em torno de 510 por mês, se a gente fosse, né, somar tudo bonitinho ao longo do semestre, do ano. Então, eram cerca de 510 que eu pagava todo mês, tá? E no meu caso, então, tinha a internet, a luz e a água e também o valor do gás incluso nesse valor, tá? Então, 490 pra tudo. E assim... Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que dependendo do lugar que você mora, ainda mais se tiver os donos da casa junto, morando no mesmo lugar, é bem provável que eles estabeleçam algumas regras. Então, lembra, cada lugar, cada lugar tem uma regra diferente. E só pra dar um pouquinho de exemplo pra vocês, então, na minha casa, né, da onde eu morava, então tinha algumas regras por exemplo, não podia ter barulho depois das 10 horas da noite, o tempo do banho também era, digamos que cronometrado. Não era exatamente assim cronometrado, mas tinha um aparelhinho, eu não sei nem explicar como que ele funciona direito, mas assim, que ele ficava embutido no chuveiro. Então depois, acho que era de uns 6 minutos, a água ficava fria. Então dessa forma ficava um banho mais regrado. Não podia levar gente pra casa, tá? Então mesmo se for amiga, assim, pessoas de fora não podiam levar pra casa. Então cabe mais a vocês, encontrarem uma casa que tenha regras que vocês estão, assim, que combinam mais com a sua realidade, sabe? Então por isso que fica a sugestão de vocês conhecerem diferentes lugares. Então, seguindo agora aqui o vídeo, eu vou mostrar pra vocês algumas vantagens e desvantagens de se morar em uma república, de uma morada, de uma pousada. Mas assim, tendo em vista a questão de van escolar, sabe? Então, entre a van... As vantagens e desvantagens estão relacionadas com a van escolar, tá, galera? Então, bora pras vantagens. Bom, a primeira vantagem, que pra mim, assim, é muito boa, seria menor tempo pra se deslocar. Então, se você mora, por exemplo, em Campinas e vai estudar em Limeira, demoraria cerca de 1 hora, mais ou menos, pra ir e 1 hora pra voltar, indo de van escolar. Agora, se você mora em República, seria, assim, uns 10 minutos a pé, sabe? Então, é bem discrepante, é bem grande a diferença de tempo que você demoraria pra se deslocar da sua casa até a escola. E, por consequência, você consegue também acordar mais tarde. Então, assim, pelo menos pra mim, eu sou uma pessoa que não sou, assim, muito fã de acordar cedo. Então, era uma super vantagem eu poder acordar mais tarde
Inclusive também a minha grade horária tinha algumas aulas, alguns dias da semana em que a primeira aula não tinha aula, então era janela. Então eu podia, inclusive, acordar mais tarde ainda. Então, por exemplo, começava às 7h30 as aulas. Só que se tinha janela na primeira aula, então significava que a primeira aula de fato do dia ia começar às 8h20. Quem vinha de van chegava na escola umas 7 horas, 7h20, sabe? Mas eu podia chegar na escola 8 horas, 8h10. Então, assim, pra mim era uma super vantagem morar em república por conta dos horários que você consegue até um pouco, assim, personalizar, sabe? Acordar mais tarde e tudo mais. E referente a isso também, quando você tem uma janela ao longo do seu horário, assim, de aula, então, desconsiderando, né, sendo no começo da manhã, a janela, então, por exemplo, vamos pensar que tinha uma aula vaga, o professor faltou, alguma coisa assim, no período da tarde, então, você podia, sei lá, voltar pra sua casa, tirar uma soneca, ou se não, dar uma estudada, sabe? Por ser bem perto, você tem essa opção de ficar se locomovendo entre a escola e a república. E pra mim isso é uma vantagem, assim, bem bacana. E também almoço, então você pode, inclusive, voltar pra sua casa e almoçar no conforto, assim, da sua república, da sua casa, porque é perto. Então dá tempo de você sair do almoço, no horário do almoço, né, e ir pra sua casa. Uma coisa, assim, também muito legal é que eu acredito que seria, assim, uma das vantagens muito bacanas você cria um senso de responsabilidade, autonomia, independência, amadurecimento. São coisas assim, mais ensinamentos pra vida mesmo, né? Não é bem uma. É uma vantagem, mas também é uma lição assim de vida. Porque assim, vamos combinar, galera, você tá morando sozinho, sem os seus pais. Sozinho no sentido sem seus pais, né? Porque se você morar dividindo casa com alguém, então você vai ter pessoas, companhia, mas assim, quando eu digo sozinho, é mais sem os seus pais. Então, por exemplo, você vai ter que se virar nos 30 Então, pra mim, essa, assim, de todas as vantagens que eu poderia pensar e citar nesse vídeo, eu acho que essa é a maior, assim, quando você mora em república, então você perde um pouco desse vínculo, assim, com a sua casa, com os seus pais, só que em compensação você amadurece muito, você tem outras experiências, outras vivências que são totalmente enriquecedoras, sabe? Eu acho que te coloca num outro patamar de amadurecimento e de senso de responsabilidade. Bom, agora indo para as desvantagens, então, como vocês podem prever, né, vocês vão estar morando longe dos seus pais, então se você é uma pessoa muito apegada à sua família, a seus pais, a seus irmãos, ou não importa com quem você mora, você vai estar morando sozinho, então, se você é muito apegado, talvez seja uma desvantagem bem grande, né, a questão de saudade e tudo mais. E outra, essa é uma desvantagem que eu sinto, assim, bem assim no coração, que você fica, o quê? Longe da comida caseira, então, sua mãe ou alguém que cozinha pra você, né, e você fica longe por uma semana, pelo menos os 5 dias da semana, então você não tem como comer, assim, a comida da sua casa, a comida caseira, sabe? Era uma coisa que eu sentia muita falta mesmo, morando em república. Mas assim, se você é do Cotil ou FT, FCA, tudo mais, né? Se você, dependendo da sua universidade, tem a opção de você se alimentar na própria escola. Então, quem é do Cotil, você poderia tanto almoçar como jantar no restaurante universitário, né? Que a gente chama de bandeco. Então, lembrando, R$ 3 a refeição, cada refeição, no caso. Bom, outra coisinha também de desvantagem, mas assim, é o risco que você corre, né? Então, de repente, se você cai assim de paraquedas numa casa que você não conhece as outras pessoas, você corre o risco de você não, digamos que a sintonia, assim, não bater de repente, então não ter um bom convívio com a pessoa que você mora na casa. É um risco que você corre quando você vai pra uma casa e não conhece ninguém. Mas ao mesmo tempo, pra tranquilizar um pouco mais o coraçãozinho de vocês, de repente vocês podem se tornar melhores amigos, sabe? Ter um ótimo convívio. Não foi o meu caso, por exemplo, porque as pessoas que eu morava, né, as gêmeas eram super fofas, então eu não tive problema nenhum de convivência, mas é um risco, uma desvantagem que você pode estar correndo quando você vai para uma república. E outra, não é nem uma desvantagem, mas assim, mais uma consequência da situação em que você está inserido. Então você vai ter que cuidar da casa mesmo, né? Então, se atentar a questões do tipo tirar o lixo, lavar a louça. Então, se de repente a forma dinâmica que você morava na sua casa não era exatamente dessa forma, então de repente você vai ter que estar inserido nessa nova dinâmica, né? Então, tirar o lixo, lavar a louça.
e varrer o chão. Então, são outras coisas que você tem que se atentar também quando você está em uma república, tá, gente? E, bom, agora eu queria dar uma consideração final aqui minha pra vocês. Eu super recomendo morar em república, porque eu acho que, assim, mesmo tendo essas pequenas desvantagens, eu acho que as vantagens sobrepõem, sabe? Falam mais alto. Então, eu super recomendo vocês morarem em república se vocês têm essa condição e essa opção. E, além disso, pensa assim, gente, morar com amigos pode ser uma experiência, assim, inesquecível, totalmente marcante. Seja porque você vai se tornar bons amigos da pessoa que você tá morando junto, ou se você tá morando e dividindo casa com pessoas que você já conhece, são seus amigos. Então, gente, pensa que experiência incrível, assim, você morar com amigos. É quase que tipo uma festa, assim, todos os dias, sabe? Pensando super positivamente, sabe? Além disso, a questão do amadurecimento, das lições da vivência, eu acho que são coisas assim que pelo menos pra mim agregou muito, sabe? Eu sinto que eu tô mais preparada pra vida mesmo. É um amadurecimento surreal mesmo. Eu não consigo nem descrever com palavras. Eu acho que tem uma coisa que, assim, só quem viveu sabe de fato do que eu tô falando. A questão do amadurecimento, sabe? Ainda mais se você é um estudante do ensino médio, né? Que foi o meu caso, e estar morando em república, você meio que dá um super salto, assim, um degrau a mais de amadurecimento em relação a outros alunos que de repente estudam no ensino médio, mas moram ainda com os pais. Então, você indo pra República é um crescimento enorme, sabe? E agora, assim, tá aí um pouco assim do desabafo, e também eu quero. Assim, se você está assistindo esse vídeo e já morou em República, me conte também se pra você foi assim, porque. Aliás, alguns amigos perguntando, né? Eles falaram que é assim mesmo, eles também se sentiram dessa forma, e eu vou contar pra vocês o que é, né? Chega de enrolação. Então, assim, pelo fato de eu estar morando 5 dias da semana longe de casa, aí quando eu voltava pra casa, meio que você perde um pouco, assim, do senso de pertencimento daquele lugar. É uma sensação muito estranha, assim, eu não consigo nem explicar direito. Mas eu vou tentar usar um outro cenário pra ver se outras pessoas também se identificam. Sabe quando você, sei lá, vai viajar, aí você fica, sei lá, 15 dias longe de casa, aí quando você volta pra casa dá até uma sensação estranha, tipo, nossa, que ambiente novo, sabe? É mais ou menos assim que eu me sentia quando eu voltava pra casa, pelo menos nas primeiras semanas, sabe? Depois você se acostuma com essa sensação e passa, mas... Pois é, acontece isso também. Você vai começar a ver a sua casa que você estava acostumado a morar com outra lente, com outros olhos, sabe? Mas assim, totalmente normal, acontece, coisas da vida, sabe? Você amadurece, muda de casa e por aí vai. Bom, agora deixa eu contar pra vocês então como conseguir a República. Então, se vocês gostaram de tudo isso que eu contei pra vocês, né, de todo o guia completo e detalhamento, eu vou contar pra vocês também como conseguir uma República, ainda mais se você é da FT, da FCA ou do Cotil, então, né, que seriam os campos de Limeira. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente. Não sei se vocês sabem, mas Cotil e FT dividem o mesmo campus e a FCA fica assim um pouco mais pra cima. Então dá em torno de 10 minutos andando, você consegue se deslocar entre esses dois campos. Mas bom, como eu prometido, então se você quer encontrar uma república, uma morada, uma pousada, uma casa, enfim, né? Denomine como vocês quiserem. Tem um grupo no Facebook que chama Moradia Limeira Unicamp FT-FCA, vou deixar aqui escrito pra vocês, que inclusive foi lá que minha mãe encontrou o lugar que eu morei durante 2022. E, bom, nesse grupo de Facebook, então, várias pessoas ofertam, assim, divulgam propostas de moradia, de casa, valores e tudo mais. Então fica aí minha sugestão. E agora, se você cair de paraquedas nesse vídeo aqui, você, sei lá, nem conhece esses campos de Limeira, de repente é de outro estado, inclusive, ou de outra universidade, deixa eu contar pra vocês, então, como conseguir essas repúblicas. Eu acho que, assim, ainda mais na área digital que a gente tá hoje em dia, eu acho que grupos de Facebook, ou inclusive, talvez Twitter, Instagram, não sei, é mais a rede social mesmo, sabe? Que você encontra essas ofertas de casa para morar. Então, fica atento, assim, ó, provavelmente tem também em torno de onde vocês moram essas repúblicas, ou se você passou na universidade ou na escola com algum amigo, você conhece a pessoa que passou também, de repente vocês podem pensar em dividir uma casa. Eu acho que fica uma opção bem interessante pra vocês também, sabe? Eu acho que é um plano bom, bem legal, bem legal. E, bom, como eu falei, embora o nome do grupo do Facebook seja FTFCA,
Ele também engloba propostas e se você também é estudante do Cotil, entra também no seu critério, sabe? Serve pra você também, que é do Cotil, essas propostas, tá? Porque, como eu falei, FT e o Cotil dividem o mesmo campus. Dica final minha. Eu recomendo vocês, então, de repente, visitarem diversas propostas de casa e vocês vão vendo qual se adequa mais com a realidade de vocês, de repente por questão do valor, né, do aluguel a ser pago, ou de repente pela distância, se você tem carro ou não tem, se compensa ou não morar, ou também pelas regras que a própria casa possui. Então, se o teu caso é mais assim, os donos moram no fundo da casa, tem regras diferentes. E só uma coisa, gente, aquilo lá que eu mencionei pra vocês lá no começo, /meio do vídeo, sobre não levar gente pra casa, ou a questão do banho e tudo mais. Ó, presta atenção, é só o meu caso, o lugar que eu morava. Então, assim, lugares diferentes vão ter regras diferentes. Por isso que eu falo assim, visitem, gente. Vão conhecer outras regras de outras casas, outros valores. E só vai fazendo assim esses orçamentinhos, sabe? Você vai fazendo orçamento e vai conhecendo outros lugares também, porque vale a pena, viu, gente? E bom, é isso pra esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei assim um roteiro bonitinho, bem completinho pra vocês. Eu quis colocar o máximo de informação que eu conseguia nesse vídeo. Então, por favor, já deixa o like, gente, pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo mais informativo. Se faltou alguma informação, se você está assistindo esse vídeo de Amor em República, compartilhe aqui seu depoimento. Vamos então criar nos comentários, assim, depoimentos de pessoas que moram em República, se vocês gostaram ou não, se recomendam. Se eu esqueci de informar alguma coisa nesse vídeo, então coloca nos comentários. Aliás, não é certeza, mas eu vou deixar aqui já um spoiler de vídeo que eu pretendo gravar pra... Não sei quando que eu vou soltar esse vídeo também, mas enfim, um vídeo que eu pretendo soltar aqui no canal, que seria... Pensando que você vai morar em República, quais são os itens que você não pode esquecer de levar quando você vai em República? Porque às vezes a gente passa despercebido, assim. Então, por exemplo, escova de dente, ou pelo menos coisas mais, assim, importantes do tipo, se a sua casa não disponibiliza utensílios de panela, tá? Aliás... A minha casa tinha, tá, gente? Tinha panela, tinha prato, tinha garfo, tinha tudo bonitinho. Mas tem alguns lugares que não disponibiliza isso. Então, às vezes, você esquece de levar isso, porque é uma coisa que você tá acostumado a ver na sua casa. Então, você nem pensa que você vai precisar levar pra sua república. Então, aliás, já comenta aqui se vocês também querem, né, apoiam a ideia de um vídeo assim. Que eu faço uma listinha de itens essenciais pra você levar pra sua república. E, bom, é isso. Se inscreva no canal se você também não é inscrito, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, então, o meu quartinho de onde eu morei, assim, por um ano, basicamente, em 2022. Então, o meu quarto era o 2, como vocês podem ver aqui pela identificação, tá vendo? Então, a porta é aqui de correr mesmo. Deixa eu explicar pra vocês a luz, só pra mostrar um pouquinho melhor. O primeiro é o interruptor e aqui seria o ventilador. Aí tem alguns recadinhos de regra e tudo mais, sabe? Mas enfim. Então, continuando o tour, basicamente. Então, aqui em cima tá o ventilador. E desse lado aqui, ó, então eu abro a porta. Aqui a porta, eu ando, tem um corredorzinho. E é basicamente isso, não tem muito o que mostrar, na verdade, ó. Então, a gente tem uma janela aqui, tá vendo? Nessa parte aqui que tá vazia, tinha uma escrivaninha, só que meu pai já desmontou, então tá sem nada, mas aqui tinha uma escrivaninha e tinha essa cadeira aqui também. Aqui tem um espelho, aqui tem uma prateleira, outra prateleira, e essas duas são bem legais, porque elas também tinham a opção de você pendurar alguma coisa. Então, de repente, roupa, blusa, ficava tudo aqui, nesses 2 andares. Tá vendo? Aqui tá tudo vazio, já tirei minhas coisas porque já tá na hora de ir embora. E aqui, então, tinha um colchão. E aí vocês se perguntam onde é que eu deixava minhas roupas, né? Então, bom, essa aqui é uma cama baú. Ou seja, todas as minhas roupas eu deixava tudo aqui dobradinho, sabe? Ficava tudo aqui dentro. E, bom, é basicamente isso. Meu quarto não tem muito o que mostrar. Foi ele que me abrigou, me acolheu por um ano. Então eu sou extremamente grata por ter a oportunidade de ter morado aqui. É isso, gente. Espero que tenham gostado.